Bem-vindos a mais uma edição das APDC Talks. Hoje vamos falar sobre um tema incontornável do presente e absolutamente decisivo para o futuro: a segurança na era da inteligência artificial. A inteligência artificial generativa está a transformar profundamente a forma como as organizações operam, inovam e competem, mas estará a cibersegurança a acompanhar este ritmo? E como podem os líderes empresariais equilibrar o potencial transformador da Gen AI com os riscos que ela traz consigo? Para nos ajudar a responder a estas questões, temos connosco hoje o Mauro Almeida, que é o Head of Cybersecurity da entidade de Portugal. Bom dia, obrigado por estares Bom aqui. dia. E sem mais demoras, vamos colocar já a primeira questão. A IA generativa está a transformar rapidamente o mundo empresarial, mas estarão os mecanismos de segurança das organizações preparados para acompanhar esta evolução? Muito bom dia a todos. Antes de mais, obrigado à PDC também pelo convite. Ehm, Acho que começamos por uma questão essencial. Os mecanismos e as ferramentas e as tecnologias estão preparadas para acompanhar esta evolução da inteligência artificial generativa, até porque a inteligência artificial generativa é também ela já utilizada amplamente na parte da cibersegurança como um acelerador e uma ferramenta que vai potenciar o caminho que já tem vindo a ser feito pelas organizações. Eu acho que a questão que os decisores de topo devem colocar a si próprios é se as organizações estão a adotar esses mecanismos e se estão a adotar esses mecanismos, são os mecanismos corretos. E posso dar um exemplo muito prático dos riscos a que as organizações estão expostas com esta transformação da inteligência artificial generativa, que é, por exemplo, aquilo que é chamado Shadow AI. Portanto, as ferramentas de inteligência artificial que são utilizadas dentro da organização, de forma indiscriminada por colaboradores, e que não são do conhecimento da organização, ou das equipas do IT, ou das equipas de segurança de informação. E, portanto, é fundamental olhar-se para aquilo que são estes novos riscos que a inteligência artificial generativa traz para as organizações, o aumento da superfície de ataque que muda esta landscape com a adoção destas novas tecnologias e identificar claramente quais são os riscos que devem ser mitigados. Bem, o panorama da segurança demonstra que os cibercriminosos estão a usar a inteligência artificial para sofisticar os seus ataques. Que tipo de ameaças emergentes estão a surgir e como é que as empresas estão a reagir? Uh, a inteligência artificial já está a ser vista pelas organizações como uma revolução que acresce uma capacidade transformacional aos processos, aumentos de produtividade e, portanto, hoje em dia já há provas dadas da utilização e da aplicação desta tecnologia àquilo que é o negócio. Por outro lado, temos o cibercrime que está cada vez mais industrializado. Estamos a falar de uma economia paralela, que à data de hoje já representa um valor muito superior ao PIB de certos países e é, acima de tudo, também o cibercrime, um negócio. E como negócio que é, também os cibercriminosos estão a olhar atentamente para a inteligência artificial generativa e de que forma é que a podem utilizar para potenciar os ataques que eram perpetuados até à data, numa ótica de optimização e aumento de eficiência, mas também a perceber que outros vetores de ataque podem explorar nas organizações que adotam estas tecnologias. E podemos falar de alguns exemplos práticos, por exemplo, o caso do phishing, que até à data era utilizado o envio massivo de e-mails para várias pessoas, na tentativa de, se algum caísse, conseguir aceder à informação como username e password. E à data de hoje, com a inteligência artificial, é muito mais fácil fazer esse tipo de ataques, em que os e-mails são muito mais próximos daquilo que é um e-mail fidedigno e, portanto, muito mais difícil para o utilizador, mesmo que sensibilizado, identificar que se trata de um e-mail de phishing. E depois, com a inteligência artificial, é possível também fazer o envio massivo de e-mails, mas que esses e-mails sejam muito orientados àquilo que é o perfil do utilizador. Ou seja, é possível ver esta personalização, que torna muito mais difícil, por um lado, detectar um ataque, um e-mail de phishing, e por outro, torna muito mais convincente para quem o recebe, porque é uma informação muito mais direcionada. Bem, e quais são, na tua opinião, os principais riscos que a inteligência artificial coloca às organizações do ponto de vista técnico, mas também ético e regulatório? Muito bem. Do ponto de vista técnico, é talvez a parte mais fácil de falar,
E temos exemplos muito básicos, como, por exemplo, a identificação, a classificação, a proteção da informação, a garantia dos acessos, garantir que os modelos que alimentam estes motores de inteligência artificial generativa não são comprometidos. Mas depois há, claramente, a parte do risco regulatório e ético também. E esse é um tema que tem vindo, até pela comunidade internacional, a ser muito endereçado. Isto porque, quando estamos a falar da utilização da inteligência artificial generativa aplicada a processos de organização numa ótica de eficiência, estamos a falar também de alguns casos de negócio em que muitas vezes ela é utilizada como um acelerador da tomada de decisão ou de um apoio à tomada de decisão. E, portanto, entramos aqui muitas vezes num contexto ou num conceito de black box, em que os motores são de tal forma complexos, estes algoritmos, em que por muitas vezes é difícil e complicado perceber como é que o motor chegou àquela decisão e o que é que está a passar na prática lá dentro. E isto pode levar a que haja muitas vezes pode levar a discriminação positiva ou negativa em algum momento e, portanto, coloca-se aqui uma questão ética. Já está a ser feito trabalho em nível regulatório, como por exemplo na Europa o tema do AI Act, que já endereça esses tópicos, mas estamos a falar de uma legislação que é ainda ela um pouco imatura e está a dar os seus primeiros passos e, nesse sentido, essa responsabilidade acaba por recair dentro das organizações que, dentro desse vazio legal, têm que ser proativos no sentido de identificar quais são as políticas necessárias de utilização, de adoção e de criação de GenAI nas organizações. Muito bem. Um relatório recente da NTT Data revela oportunidades de alinhamento entre a gestão de topo relativamente à adoção da GenAI, em específico entre CEOs e CISOs. Porquê é que isto acontece e o que é que precisa de ser feito? Essa é uma das partes mais interessantes do estudo, porque, por um lado, mais de 80% dos CEOs, portanto, o negócio em si, identifica a inteligência artificial generativa claramente como uma necessidade e uma vantagem competitiva e um comboio que está em andamento e que, se não for adotado pelas organizações, elas próprias vão perder vantagem competitiva. Por outro, apenas 34% dos CISOs, portanto, que é a decisão de topo responsável por garantir a segurança da informação e cibersegurança das organizações, apenas 34% confirmam que existe realmente esse alinhamento entre o negócio e a segurança. Portanto, isso é fundamental para as organizações, fazer esse balanço, balancear o negócio e a segurança, e perceber que a segurança de informação já não é um tema de IT ou um tema tecnológico, tem que ser também ele tratado como um tema estratégico dentro das organizações. E o risco das organizações não conseguirem fazer este balanceamento, que é compreensível, porque muitas delas nós vivemos numa sociedade do imediato e, portanto, o negócio está sempre muito pressionado, com um time to market muito reduzido e a necessidade de, ok, saiu agora uma tecnologia emergente, tem um potencial enorme e não podemos ficar para trás. E, portanto, há uma corrida muito grande para perceber como é que incorporamos no nosso negócio a inteligência artificial generativa. Por outro lado, os CISOs estão preocupados com a componente da segurança. Portanto, tem que se equilibrar fazer um bom equilíbrio disto, e a segurança não pode, portanto, tem que, por um lado, ser visto como uma componente estratégica, ok? Mas, por outro, também não pode ser um bloqueio. Esta é a grande dificuldade. Qual é o risco de haver este desalinhamento? O risco é estar-se, à data de hoje, a trabalhar naquilo que pode ser um fator diferenciador competitivo dentro das organizações, mas que, daqui a algum tempo, pode ser uma pedra no sapato ou um vetor de ataque que depois descredibiliza completamente o caminho que a organização tem vindo a fazer. Bem. De que forma é que tu entendes que a NTT Data pode ajudar as organizações a tornarem-se mais ciberresilientes neste tempo de ascensão da GenAI? Sim. Nós na NTT Data temos vindo a fazer um caminho em que colocamos a segurança da informação e a cibersegurança de uma forma transversal àquilo que é a nossa oferta, o nosso negócio. E, portanto, agora mantivemos esse caminho, essa abordagem, agora com uma variável em cima, que é a componente de GenAI. Obviamente, começámos desde muito cedo a olhar para a componente de inteligência artificial generativa e começámos também desde muito cedo a olhar para a inteligência artificial generativa numa perspectiva de cibersegurança, seja ela como acelerador ou como ferramenta que aumenta a eficiência
e melhora os processos de segurança de informação e de cibersegurança, mas também como vou usar aqui uma expressão que não quero que seja tomada como pejorativa, mas a ameaça inerente à utilização não controlada ou não cuidada daquilo que é a inteligência artificial generativa. Por outro lado, temos que combater a inteligência artificial generativa com inteligência artificial generativa e, portanto, a NTT Data dispõe já de vários Security Operations Centers que já utilizam inteligência artificial precisamente para combater, tentar identificar, antecipar, mitigar e recuperar de ameaças e riscos inerentes à inteligência artificial e estas novas ameaças que vão surgindo. E, por outro, uma componente que eu também acho que é bastante diferenciadora é o nosso AI Lab, que na prática permite aos nossos clientes testarem a implementação ou a adoção de novas ferramentas de inteligência artificial generativa num ambiente controlado, em que podem formar as pessoas, em que podem fazer testes de segurança, sem comprometer aquilo que vamos dizer o negócio e os ambientes produtivos. Estamos a terminar e, portanto, olhando para o futuro, que conselhos deixarias aos líderes empresariais que querem adotar GenAI de forma segura e estratégica? Muito bem. Em primeiro lugar, e isso exige muita disciplina, é a componente de Security by Design. Portanto, é um termo que não é novo, mas obviamente a inteligência artificial generativa é mais um fator recente que acrescenta e, portanto, tem que ser olhado. Não é possível, as organizações não podem estar a olhar para a adoção de soluções de inteligência artificial generativa sem antes tentarem identificarem quais são os dados que vão alimentar aquele motor, como é que os vamos proteger, quais são as necessidades de anonimização, como é que vamos garantir o não comprometimento deste modelo de dados, que acessos é que, porque agora quando estamos a falar do next step da inteligência artificial generativa, como é o caso dos Agentics AI, que são agentes de inteligência artificial, na prática não deixa de ser uma identidade ou um colaborador da organização que há de ter acesso a determinada informação. Portanto, é preciso também gerir essa componente dos acessos, da autenticação e da autorização destes agentes. Portanto, quando se toma uma decisão de adoção ou de implementação de uma ferramenta de inteligência artificial generativa, ter sempre por princípio a componente do Security by Design. Por outro lado, garantir que há uma monitorização contínua. Ou seja, o panorama vai mudar está em constante mudança e, portanto, é importante também olhar para aquilo que são as políticas da organização, que hoje em dia podem estar alinhadas com aquilo que são os riscos, mas se calhar daqui a 6 meses já não, e portanto é preciso haver esta monitorização e esta revisão contínua dessas mesmas políticas. E obviamente a parte da sensibilização, porque é muito fácil hoje em dia, de forma inadvertida, por exemplo, um colaborador estar a interagir com qualquer motor de inteligência artificial generativa ou ferramenta, e se calhar de forma inadvertida estar a passar informação privilegiada da organização. Portanto, podemos investir o que quisermos em ferramentas e em controles de segurança, mas em última instância, se não houver esta sensibilização das pessoas, acaba por ser o elo mais fraco dentro desta cadeia. E por último, não hesitarem em encontrarem parceiros que tenham já experiência na adoção de ferramentas de inteligência artificial, que tenham frameworks proprietárias que ajudem a organização a adotar estas ferramentas ou a desenvolver estas ferramentas, tendo por base a componente de segurança, de informação e a parte de cibersegurança, e que as ajudem na prática a fazer este caminho estratégico e diferenciador. Obrigado, Mauro, por esta Obrigado. partilha tão esclarecedora e relevante. Ficou claro que a inteligência artificial generativa não é apenas uma tendência, é uma força transformadora que está a reconfigurar o tecido das organizações, mas com grande poder vem também grande responsabilidade. A cibersegurança não pode ficar para depois. Tem de estar no centro da estratégia e da inovação. Cabe aos líderes empresariais garantir que a adoção de GenAI é feita com visão, com ética e com segurança, e isso exige mais do que tecnologia, exige cultura, políticas claras e parcerias estratégicas com quem sabe navegar neste território. Agradecemos a todos os que nos estiveram a ouvir. Até à próxima.